Uma boa quinta-feira para todos nós. Bom dia, meus amados irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho Diário. Estamos aqui agora às 7h30 da manhã, iniciando mais um encontro. Momento esse em que cada um de nós reserva alguns minutos do seu dia para estar aqui. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por este amor de Jesus que nos envolve aqui nesse instante. O Cristo está sempre conosco, de braços abertos, nos ajudando, nos amparando e nos inspirando ao bem. Vamos acolher todo esse amor que vem de Jesus para nós e sempre convidar a Ele para estar aqui com a gente também. Meus amados irmãos, também gostaria aqui de agradecer todas as palavras de carinho que todos vocês destinam nos comentários dos evangelhos que a gente partilha aqui, todas as palavras de carinho para com a nossa casa espírita. Nossa casa espírita fica eternamente feliz e agradecida, mas esse momento aqui é um momento nosso, da nossa grande família do evangelho. Então, com o nosso coração agradecido, com o nosso coração feliz, vamos dar início hoje a uma mensagem do nosso querido André Luiz. A mensagem de número 192 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Hoje, André Luiz nos fala sobre palavras rudes. Sabe aquelas palavras grosseiras? Às vezes uma má resposta, às vezes é uma palavra às vezes que é até carregada de franqueza, mas que é rude. Como dói em nosso coração, não é mesmo, meus irmãos, quando a gente recebe palavras rudes em nosso dia. Só que André Luiz, ele nos faz pensar que às vezes a gente também pode estar falando por aí palavras carregadas de uma franqueza ácida e não estamos percebendo isso. Então, olha aqui, que interessante o que o querido espírito André Luiz diz. Se você acredita que franqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com a planta a que você atira água fervente. Eu adorei esse exemplo de André Luiz porque ele diz assim: olha para a plantinha tão bonita, tão linda, aquela florzinha com as suas pétalas ali, aquele botãozinho de rosa logo florescendo, a flor lindinha. Aí a gente chega lá para aguar essa flor, para colocar água nela. E aí, geralmente, a gente vai colocar uma água fresca na flor, não é mesmo? O que acontece, como diz André Luiz, se nós colocarmos água quente? O que acontece se a gente colocar uma água fervendo nessa plantinha? Meus irmãos, ela não vai suportar o calor. A gente vai acabar ali matando aquela florzinha. Se a gente colocar água fervendo nela, não vai ser bom para ela. Não vai ser nada bom. Pois é, meus irmãos. Olhando esse exemplo de André Luiz, vamos trazer para a nossa vida. As palavras são ótimas, são um ótimo instrumento para a gente se comunicar. Só que se a gente acrescenta essa acidez de ser rude nas palavras, essa crítica em excesso, esse julgamento, essas palavras carregadas de sarcasmo, se a gente acrescenta essa acidez, isso faz mal para o outro que está recebendo. Igual a planta que está lá linda, florescendo, a gente coloca água fervendo nela. Acaba danificando ali a planta, a saúde da planta. O mesmo é conosco. As palavras são excelentes, mas quando direcionadas com carinho, com amor para o coração do outro. Eu iniciei aqui hoje dizendo que nenhum de nós gosta de receber palavras rudes em seu coração. Só que às vezes nós aqui estamos
com essa franqueza em excesso que machuca, com essas palavras rudes, ácidas, direcionando isso para o outro. E não percebemos. Não percebemos. Sabe, meus irmãos, eu digo que sempre antes da gente falar algo, responder, pensarmos qual que é a intenção das nossas palavras. Qual que é a nossa intenção dizendo isso ou respondendo isso para alguém? Será que a gente gostaria de ouvir o que nós estamos falando para o outro? Se fôssemos nós recebendo essas palavras nesse tom, daquela forma, como a gente sentiria? Se pensarmos um pouco antes de falar, se pensássemos nisso, com certeza optaríamos pelo silêncio em muitos momentos da vida. Nós sempre podemos deixar de lado essa acidez nas palavras, na forma de responder o outro, e ser mais brandos em nossas palavras. Ao mesmo tempo, invertendo aqui um pouco, todas as vezes que a gente ouve, sabe, essas palavras mais ácidas, mais rudes, que a gente fica incomodado, que a gente fica triste, não se sente bem, talvez é um instante dourado que a gente está recebendo. Exatamente, instante dourado. Aquele momento dourado que está chegando em nossa vida. Olha, meus irmãos, estou falando aqui da teoria de Meimei. Querido espírito, nosso espírito, amigo, querida irmã espiritual, Meimei. Através de Chico Xavier, Meimei psicografa uma mensagem linda, em que ela fala que, sabe esses momentos rudes que a gente passa? Sabe esses minutos difíceis da nossa vida? Ou até mesmo essas palavras ácidas que a gente recebe? São instantes dourados em nossa vida. Olha que interessante o que Meimei fala. Estou até aqui com a mensagem dela aberta para ler para nós. Porque ela diz assim: quando as complicações surjam tamanhas que o abandono dos próprios encargos se te afigure como sendo o caminho a seguir, então haverás atingido o instante dourado para o testemunho de tua própria fé, porque servindo e agindo em meio ao cansaço e à tribulação, podes guardar a certeza de que pelas ocorrências do trabalho, Deus chegará em teu auxílio, com um socorro imprevisto e com a inesperada luz. Ou seja, vou explicar aqui para todos nós, por outras palavras, mas aqui na essência da Meimei, da mensagem dela, o que essa irmã espiritual está nos dizendo. Meimei coloca assim: sabe quando se revela na nossa vida esses momentos difíceis? Igual a gente trouxe aqui a mensagem de André Luiz, quando a gente recebe essas palavras duras, trazendo para o nosso contexto de hoje, essas palavras duras, amargas, sabe? Esses comentários maldosos, sarcásticos, direcionados a nós, é porque o momento, o instante dourado chegou na nossa vida. O que é o instante dourado? O momento do testemunho da nossa própria fé. O momento do testemunho da nossa fé. Quando a gente ouve uma palavra maldosa, é um instante dourado que temos a oportunidade de responder com amor a essa pessoa. Quando uma palavra rude atinge o nosso coração, é um instante dourado que estamos tendo a oportunidade de testemunhar a paciência naquele instante. Quando o sarcasmo chega até o nosso coração pelas palavras do outro, é um instante dourado em que Deus nos convida a perdoar
quantas vezes forem necessárias. O instante dourado surge todas as vezes em nossa vida, quando a dificuldade atinge o nosso caminho, como um convite para a gente testemunhar tudo o que Jesus nos ensina, tudo que a doutrina espírita nos esclarece. Então, se estamos, aonde quer que seja, recebendo palavras rudes, lembremos, é um instante dourado que Deus está me convidando para testemunhar aqui a paciência, o perdão, a compaixão, a indulgência para esse irmão. É um instante dourado. Então, meus irmãos, o melhor remédio, a melhor resposta para palavras rudes que a gente recebe é lembrar em nosso pensamento. Instante dourado, momento que temos de testemunhar tudo o que Jesus nos ensinou. Meus amados irmãos, hoje, para a nossa quinta-feira, eu deixo essas palavras para o nosso coração, para que possamos levá-la para o nosso dia, para a nossa vida. Deixo também um grande abraço fraterno para todos os nossos irmãos aqui, companheiros do Evangelho Diário, que estão sempre aqui, nesse momento que a nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para todos nós. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus e levemos essas palavras em nosso coração. Que assim seja.